Você precisa encontrar um caminho que te leve a um lugar mais profundo em Deus. Às vezes nós ministramos um louvor mais longo, uma música mais longa, e nós percebemos que alguns se incomodam ou não conseguem acompanhar. Eu quero te fazer uma pergunta. Você não faz isso na sua casa, não? Hã? Irmãos, estou falando com amor. Estou falando com amor. Muitas vezes você estranha. Muitas vezes você se distrai. Eu te pergunto, você não está acostumado, não? Existem lugares mais profundos em Deus, irmãos. O profeta dizia que existem águas que dão nos pés, nos joelhos, nos lombos, nos ombros. Onde você está? Talvez você se perde. E eu quero declarar uma palavra sobre essa igreja. Essa igreja vai avançar na adoração. Nós não somos dos que retrocedem. Eu lembro do Joás falar isso aqui há uns 4 anos atrás. Lá naquela igreja lá. Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos dos que avançam. E existem lugares mais profundos em Deus que você precisa conhecer. Essa igreja vai, você está convidado. Nós vamos, em nome de Jesus. Nós não podemos permanecer como estamos, porque o mundo está evoluindo. O mundo está se preparando para a chegada do anticristo. E se a igreja permanecer como está, ela vai se desviar do caminho. Talvez nós precisamos, irmãos, rever a forma como nós temos nos relacionado com Deus. Essa palavra também é para mim, irmãos, porque não que eu esteja numa posição melhor que vocês, mas eu tenho enxergado que eu preciso buscar mais a Deus. Eu participei esse fim de semana de um congresso no Ministério Ouvir e Crer, lá em Goiânia. Foi uma bênção. E eu trouxe novos propósitos para mim, para a minha vida. E uma das coisas que o Espírito começou a me cobrar logo no começo lá é: Rodrigo, você precisa entrar mais para o seu quarto e ter tempo a sós comigo. Sabe onde o Senhor te vê? Sabe onde o Senhor te vê? É no lugar secreto. Sabe o lugar que a Bíblia fala que o Senhor te vê? É no lugar secreto. Jesus disse assim: entra para o teu quarto, nesse lugar secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. É o lugar que o Senhor enxerga você. Mas talvez, irmãos, eu percebo isso, não é só na nossa igreja. As igrejas, e a palavra já dizia isso, que nos últimos tempos, a fé de muitos se esfriariam. E estão falando de irmãos que têm uma fé genuína, uma fé quente, forte, mas ela talvez se esfriaria. E seria difícil ouvir a voz de Deus, por causa do barulho nos ouvidos. Então eles se reuniriam e elegeriam para si pregadores que diriam aquilo que eles querem ouvir. Mas isso não vai acontecer nessa igreja. Essa igreja vai ouvir a palavra e a voz de Deus. Nós que estamos na frente, temos a responsabilidade de pregar para você, igreja, a verdade de Deus. E nós não podemos omitir isso, porque disso nós seremos cobrados. O Senhor levantou o pastor Joás, o pastor Stanley, as pastoras, por último a mim e a pastora Eliane. E sobre nós pesa uma responsabilidade talvez maior que a de vocês. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor vai cobrar de nós.
E esta igreja prega a verdade. 1 Coríntios, logo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo dizia assim, o Senhor falou comigo esse fim de semana. Os judeus pedem sinais. Os gregos pedem sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Nós não pregamos aquilo que eles querem ouvir. Nós pregamos a Cristo glorificado. Que para aqueles que esperam sinais é um escândalo. E para aqueles que esperam sabedoria é loucura. É o que a palavra de Deus diz. Paulo não se importava se os judeus que há tanto tempo esperavam um rei que vinha em majestade e glória para reinar, veio Jesus, morreu crucificado. Paulo disse assim, eu prego Cristo crucificado, que é escândalo para aqueles que esperam sinais, os judeus, loucura para aqueles que esperam sabedoria, mas eu prego Cristo glorificado, crucificado. Isso é o que a palavra de Deus diz. Muitas vezes, irmãos, se o mundo está evoluindo, se tudo está evoluindo, se a palavra diz que o mundo nos últimos tempos seria diferente, a igreja não pode permanecer como está, e você também não pode permanecer como você está. Você tem que descobrir caminhos mais profundos em Deus. O Senhor colocou à sua disposição o Espírito Santo, que é o seu guia, o seu consolador. O Senhor disse que Jesus, quando morreu, o véu que separava no santuário o homem da presença de Deus, representado ali pela Arca da Aliança, se rasgou de alto a baixo, para dar a você acesso livre à presença de Deus. Mas você não procura esse caminho. Você tem que encontrar esse caminho. É ali que você se fortalece, se expondo à presença, estando diante de Deus. É ali que você se reabastece, é ali que você se alimenta. É ali que você nutre o seu espírito. É ali onde os seus valores são, vamos dizer, balanceados. Sabe? Eu não sei com você, irmãos, mas quando eu entro na presença de Deus, eu entro com uma alma, um coração de uma forma. Quando eu saio totalmente diferente. Eu vinha tão preocupado com aquilo, não estou mais. E o Senhor me cobra. Do mesmo jeito que eu quero que você, eu quero te instigar a ouvir a voz de Deus nessa noite. Ouça, irmãos. Abra os seus ouvidos nessa noite. Ouça o que Deus quer falar com você, porque Ele quer falar. Eu percebi algo em mim, comentei com a Tamires. Acho que o Senhor está pedindo um jejum. Aí depois comentei de novo. O Senhor está me pedindo para jejuar. Aí depois de novo, aí eu comentei. Eu começo amanhã um jejum. Às vezes você acha que eu estou te cobrando. Entre mais fundo na adoração, busque. Não, irmãos, eu sou cobrado também. E você também é cobrado, talvez você não sabe. Mas Deus preparou para você um lugar que muitas vezes você não encontra. Mas você tem que caminhar em direção a esse lugar. Você tem que abrir seu coração e dizer, Senhor, vem falar comigo. Me leva para um lugar mais profundo. Você quer se encontrar com o Senhor, com o conhecimento que você tem dele hoje? Irmãos, eu quero me abastecer ao máximo. Até o dia que o Senhor me chamar, ou nós formos arrebatados, eu vou me encontrar com Ele, eu vou conhecer muito de Deus já. Porque eu tenho procurado estudar ao Senhor. Eu percebo que muitos se incomodam, talvez nós repetimos cântico, né? A gente repete tanto. Aí alguns mais espirituais dizem assim, não é pelas vãs repetições que o Senhor irá lhe atender. Amém, não é mesmo. Mas pelas vãs repetições. O que nós fazemos aqui não são vãs repetições. Nós estamos trabalhando um ambiente de adoração para que você se aprofunde.
Nós cantamos várias vezes: Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Às vezes você acha que Deus se incomoda com isso. Você sabia que na presença de Deus, tanto Isaías como o apóstolo João disse que 24 horas por dia, os anjos, os seres viventes, os querubins, os serafins estão na presença dele, dizendo: Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Mas 24 horas? Será que os anjos não têm uma criatividade melhor para fazer uma letrinha de música assim, mais bonitinha, né? Santidade, irmãos. Toque a santidade de Deus. Deus criou a música para você conseguir chegar lá. A música foi criada para te ajudar. Entre profundo na adoração. Se você está cansado para ficar em pé, senta, irmão, você é livre. Você é livre. Quer se ajoelhar, se prostrar? Você é livre. Mas, irmãos, traga o melhor para Deus no domingo à noite, irmãos. Eu disse isso uma vez, eu vou dizer de novo. Não venha para a igreja cansado, não. Tem gente que trabalha o dia inteiro, joga bola, faz tudo, chega atrasado, toma banho e corre e vem para a igreja. Chega aqui, irmãos, não vai conseguir prestar uma adoração a Deus, não, está cansado. O corpo está cansado. Se prepare para o culto. Se prepare para entregar a Deus o seu melhor. Sabe por quê? Porque Ele está esperando isso de você. Ele está esperando isso de você. Não é isso que eu vou pregar hoje, tá? Vamos para a palavra. Vamos para aquilo que eu estudo. Cadê a Rô? Você viu que eu estou de sapato hoje, Rô? A Rô disse que, Rodrigo, você está um bom pastor, mas pregar de tênis não dá. Aí hoje eu pus o sapato, Rô. Mas, tá. Hoje eu fiz a sua vontade, Rô. Eu pus um sapato. Irmãos, o Senhor tem nos dado direções, né? O Senhor tem ministrado ao nosso coração. Eu fico tão feliz quando eu vejo o Espírito agir sobre nós, sobre a igreja. O Espírito dá uma palavra para o Stanley e o Espírito já ministrou aqui no meu coração e eu descanso, fico tranquilo. E a gente vai caminhando juntos. Às vezes eu estou vendo o Stanley pregar e eu percebo que ele está dizendo algo que eu disse para ele há 2 semanas atrás. Talvez ele nem percebeu que foi eu que disse para ele. Mas ele está repetindo com as mesmas palavras. Mas porque ele recebeu aquilo do Espírito e aquilo testificou. O Senhor tem dado direções para nós. E uma direção que Deus tem me dado, ultimamente, eu tenho compartilhado com aqueles homens que têm andado mais próximos de mim, que têm ido para o monte para a gente orar, é sobre o seu relacionamento com Deus. E foi essa palavra que eu preparei essa noite. A igreja, irmãos, por muito tempo, talvez pela influência do catolicismo, ou por uma reforma protestante, vamos dizer assim, parcial, a igreja ainda permaneceu com muitos mitos que vieram ainda da idolatria, que vieram ainda de costumes instituídos por homens. É por isso que dia após dia nós temos que nos voltar para a palavra, porque assim você vai renovar a sua mente, de glória em glória, dia após dia. O culto é um momento de oferta, de sacrifício. Aí Paulo diz lá em Romanos: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele diz assim: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este tempo, não vos conformeis com tudo que você está vendo por aí, meu irmão. Não se conforme
com que o mundo quer dar forma para a sua alma, para o seu coração. Não se conforme com este século, mas se transforme. Entendeu? Não se conforme, se transforme. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A sua mente precisa ser renovada todos os dias. É aquilo que eu comecei dizendo. Não dá para ficar como está. Glória a Deus, mas eu tenho crescido. Amém, irmãos. Glória a Deus, você tem crescido. Mas não fique como você está, não. Tem mais. Tem mais. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E assim você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim, renovação da mente. Então, o Senhor tem renovado a minha mente. No que se diz respeito a aquilo que você se tornou diante de Deus. Você é filho de Deus. Deus é o seu pai. Deus é o seu pai. Está melhorando. O Espírito mandou dizer isso, agora eu estou falando com ele. Parece que eles não entenderam. Deus é o seu pai. Irmão, você já viu aqui uma criança no colo do pai? Como que ela fica? Beto, perdão? Jair, me perdoa. Olha aí pro Jair, todo mundo. Não precisa ficar vermelho não, Jair. Olha o filhinho dele lá como tá. Olha lá o filho dele. É Deus e você, irmãos. Deus é o seu pai. Diga assim: Deus é o meu pai. Muitas vezes, irmãos, o que eu tenho dito sobre a influência da igreja, sobre a reforma e tudo, como aconteceu, é que por anos e anos você foi talvez treinado para se relacionar com Deus como um servo. Você é servo? Quem é que é servo? O povo agora está com medo de levantar a mão, né? Irmãos, você é filho, você não é servo. Você vive como servo, você age como servo, mas você não é servo, você é filho. E o filho senta na mesa para comer junto com o pai. O servo fica lá fora. O servo conhece o pai, lida com ele, conversa com ele, mas o filho senta ao lado do pai, abraça, encosta a cabeça, dorme, chora. Irmãos, a palavra de Deus diz, lá em João, abre lá, João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
Irmãos, você foi transformado. Aí na rua, em outros lugares, existem muitos, talvez, servos de Deus, criaturas de Deus. Quando você ainda não conhecia Jesus, você era uma criatura, você foi criado. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, tornados, transformados em filhos de Deus. E o que eu percebo, irmãos, nos dias de hoje, é que muitos crentes não têm noção do que é ser filho. Você sabe que Deus é Pai, né? O que muitos dizem aí, eu também sou filho de Deus. Não. Filho de Deus é aqueles que foram transformados, aqueles que receberam o poder de serem transformados em filhos. E eu tenho, irmãos, me preocupado com a igreja, com a nossa igreja, porque eu participo das reuniões de orações, nós temos um grupo de oração que ora no monte, de madrugada, e muitas vezes, irmãos, eu me pego agindo com Deus de uma forma diferente da qual um filho age com o pai. E Deus se interessa que você se relacione com Ele como filho. Irmãos, esses dias eu dei uma breve introdução nessa palavra aqui na reunião de oração. Eu disse assim, nós nos relacionamos com Deus, nós chegamos diante de Deus com a nossa lista de oração. Não que você não tenha que ter, tá? Não estou condenando isso aqui. Mas nós chegamos diante de Deus muito organizados e dizemos assim, Deus, eu preciso disso, 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 eu oro em nome de Jesus. Amém. Aí amanhã eu vou orar de novo. Quando eu não tenho na minha memória a minha lista, eu vou de novo, pego minha listinha. Eu já tive, irmãos. Eu já tive minha listinha de oração. Eu compartilhei, eu tinha 40 pedidos de oração na minha lista. Tudo que vinha no meu coração, que era importante, que me rodeava, eu intercedia. Glória a Deus. Mas eu só me achegava diante de Deus com a minha lista. E muitas vezes você pensa que ser um homem ou uma mulher de oração é aquele intercessor que só lembra de tudo e diz, eu oro em nome de Jesus. Aí amanhã você vem com a mesma coisa e diz, toda a sua lista e eu oro em nome de Jesus, amém. E eu te pergunto, você queria ter um filho como você é com Deus? Você queria ter um filho que se relaciona com você, pai ou mãe? Como você se relaciona com Deus? Será que o Eduardo ou o Estevão sempre chega no Joás e diz assim, papai, eu quero isso, tá papai? E eu tenho autoridade para isso porque eu estou dizendo em nome de fulano, tá bom? Tchau, papai. Ele vai embora. É assim que o filho se relaciona com o pai? Ou será que para o Estevão o mais importante é sentar no colo do Joás, encostar a cabeça no peito dele, falar assim, papai, vem brincar comigo? Papai, a fazendinha que eu fiz aqui, vem para cá. E fica ali horas, talvez e horas, na presença do pai, curtindo a presença do pai. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos apresentamos a Deus somente com as nossas petições. E isso nos convence de que nós somos um homem ou uma mulher de oração. Muitas vezes você leva a sua lista diante de Deus e amanhã também você leva. E depois de amanhã também você leva. E depois de amanhã você diz a mesma coisa para Deus. Aí eu quero te perguntar, dizer, Abba, eu pertenço a ti, 10, 20 vezes, é vãs repetições? Ou todo dia você tem que lembrar a Deus da sua causa?
E todo dia dizer do mesmo jeito: Senhor, salva minha prima que está desviada. Aí amanhã: Senhor, salva minha prima que está desviada. Aí depois de amanhã: Senhor, salva minha prima que está desviada. Depois de amanhã: Senhor, salva minha prima que... Eu te pergunto, não seria isso vãs repetições? É isso ser uma pessoa de oração? É assim que um filho se relaciona com o pai? Em primeiro lugar, irmãos, o seu pai sabe aquilo que você precisa, sabia? O seu pai conhece o seu coração. Salmo 139, se não me engano, versículo 4, diz assim: ainda, meu Deus, vai você orar, você vai entrar para o seu quarto agora e vai orar. Deus sabe tudo que você vai abrir a boca e dizer. Ele sabe. Porque Salmo 139, versículo 4 diz assim: ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já conhece. Irmãos, vida de oração é estar na intimidade com seu Pai. É se jogar nos braços dele. É abrir o seu coração diante dele. Irmãos, Deus não vai ser convencido porque você insiste muito. Me perdoa. Aliás, Deus não precisa ser convencido de nada. Amém? Tem gente pensando que Deus vai se convencer porque você ora todos os dias a mesma coisa. Meu irmão, me perdoe, mas se eu estiver enganado, eu te dou toda a liberdade para nós terminarmos o culto e você me ensinar diferente. Mas eu não consigo entender um filho que pede todos os dias a mesma coisa para o pai, crendo que depois de 20 anos Deus me atendeu. Eu já vi testemunhos assim, irmãos. Não estou condenando, não estou julgando. Tem gente que diz assim: eu orei 20 anos pela conversão do fulano e o Senhor me atendeu. Glória a Deus, irmãos. Mas eu não conheço um pai que vai esperar 20 anos para responder uma oração do filho. Ou depois de 20 anos, Deus... já são 20 anos que ele me pede todos os dias. Vou fazer. Seu pai é assim? Será que nós não temos que rever os nossos conceitos? Será que você não tem que buscar o seu Deus muito mais para estar na presença dEle do que para colocar diante dEle todas as suas intercessões? Eu não quero dizer, irmão, que você não tenha que fazer isso. Há momentos, há causas específicas, mas eu vou abrir meu coração para você. Eu não sei se é porque minha vida está tão boa ultimamente. Talvez seja. Mas eu tenho me colocado diante de Deus, irmãos, eu tenho pedido tão pouco. Sabe por quê? Que eu olho para o Dudu e eu vejo que o Joás já está preocupado com a escola dele. Já está preocupado com a roupinha dele. Quando a fralda está acabando, o Joás vai lá e compra. Mas o Dudu, por acaso, irmãos, precisa saber que um dia ele vai para a escola? Será que o Dudu já chegou no Joás e falou assim: papai, prepare aí para fazer a minha matrícula, porque eu quero estudar. Papai, minha roupinha não está tão legal. Irmãos, o seu pai te conhece e ele sabe aquilo que você precisa. E ele sabe aquilo que você espera dele. Ele é o seu pai. Por que que Jesus transferiu essa imagem? Ele não é ele não é apenas o seu Deus, mas ele é o seu pai. Ele é o seu pai. Você pertence a ele. Por que que ele não iria cuidar de você? Aí você vem e diz assim: ah, mas e agora? Então eu não preciso pedir mais nada? Irmãos,
Abra o seu coração diante de Deus. Eu não vou dizer que você pode ou não, deve ou não ter a sua listinha, pedir ou não. Eu só quero te instigar nessa noite a abrir o seu coração diante de Deus e mostrar para Ele aquilo que você precisa. Mas como um filho faz isso com o pai. Não é porque o Estevão, que já tem um pouquinho mais de entendimento, pede todo dia a mesma coisa para o Joás, que vai convencer o Joás de fazer alguma coisa por ele. Ele é o seu pai. Gaste tempo adorando a Ele, irmãos. Põe um CD para tocar. Eu não vou falar hoje para apagar a luz e ler a Bíblia, né? Esse dia eu falei isso aqui pregando, né? Eu falei assim, entra para o quarto, apaga a luz e vai ler a Bíblia. Aí alguém falou assim, mas como que eu vou ler a Bíblia no escuro, né? Eu tenho iPad, irmãos, o meu brilha no escuro, é por isso que eu disse isso. Mas, irmãos, entra para um lugar secreto, vai curtir o seu pai, pelo amor de Deus. Acho que é a primeira vez meu pai e minha mãe me veem pregar, eu estou feliz demais, meu coração bateu forte na hora que eles entraram aqui hoje. Eu falei, logo hoje. Mas, irmãos, eu lembro do meu relacionamento com meu pai quando eu era pequeno, irmãos. Como eu amava estar com meu pai. Ele me levava para caçar. E a gente ia caçar tatu. E eu era tão pequenininho, eu segurava na calça dele assim, e nós saíamos pelo trieiro, ó. Aí nós chegava à noite aqui e ia comer um sanduíche, né, pai? Toda noite. Irmãos, como é bom estar com o pai, irmãos. Como é bom estar com o pai, irmãos. Será que o meu relacionamento com meu pai foi construído em cima de petições, vãs repetições? Ou meu relacionamento com ele foi desenvolvido em cima de um prazer de estar na presença dele, de tirar um tempo para ficar com ele, de coçar a barba dele, de sentar no colo dele? Eu cresci, mas não queria ter crescido também. Porque hoje é difícil, né? Hoje é mais difícil. Mas tire um tempo para estar com seu pai. Ele te olha como um bebê ainda, irmãos. E você foi treinado para levar diante de Deus tudo aquilo que você precisa e dizer, tchau, vou embora. Estou dizendo em nome de Jesus, tá? Agora você me atende. É isso que um pai espera de um filho? Ou será que é ter um tempo de qualidade com ele? Espera aí, meu filho. Espera aí. Quando Jesus foi ensinar o povo a orar, os discípulos a orar, presta atenção, irmãos, na oração do Pai Nosso. Presta atenção. Olha, Jesus disse assim, Pai, começou, né? Pai nosso que estais no céu, eu santifico o seu nome, teu nome é santo, venha o teu reino em torno de mim. Eu estou dizendo assim para Deus, eu quero que tudo ao meu redor seja reinado pelo Senhor. Mas você não, você diz assim, eu quero isso, e eu quero que isso seja feito, e eu quero que isso também seja feito. Eu preciso trocar de carro, a minha casa está assim, não deixe o ladrão entrar aqui, não faça isso, Senhor, faça isso, isso e isso, não faça isso. Não permita isso, Senhor, mas faça isso. Jesus disse assim, venha o teu reino, e que aqui seja feita a tua vontade como é feita aí também. Porque no céu é feita a vontade do Pai, mas na terra muitas vezes não, irmãos. Por isso que você tem que invocar o reino do Senhor. Jesus disse assim, que seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Jesus está dizendo assim, Pai, o Senhor manda aí, manda aqui também. Como eu vejo, irmãos, crentes que determinam aquilo que Deus tem que fazer. Por isso que eu gosto da oração em línguas. Porque quando você ora, o seu espírito tem a mente, o seu espírito traz a mente de Cristo e ora a oração perfeita do Pai, aquilo que é a vontade dele para a sua vida. Quando eu oro em línguas, irmãos,
Eu abro mão da minha alma corrompida por uma carne contaminada pelo pecado, desde que os dentes da serpente foram cravados no seu calcanhar, lá no jardim do Éden. O seu corpo não foi reconstruído ainda. O seu espírito renasceu, mas a sua carne ainda está corrompida. A sua alma é vulnerável. Ela quer segurança. Aí você ora só pela sua alma. Senhor, faça isso. Irmãos, eu já pedi coisas para Deus das quais eu me arrependo muito hoje. Não queria mais. Errei. E Deus me deu. Eu invoquei uma legalidade sobre a minha vida que eu não queria. É muito melhor dizer, Senhor, faça a tua vontade. Eu sei, irmãos, que você tem desejo no seu coração, mas enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Cuidado. Eu não estou dizendo que você não tem que orar, interceder pela sua família, por aqueles. Eu creio, irmãos, eu creio. O Senhor tem construído isso em mim, que a salvação não é só para você que é crente hoje. A salvação é para toda a sua casa e a sua família. Porque o Senhor trabalha com a família. Quando o Senhor chamou Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, da casa dos teus pais, e vai para um lugar que eu te mostrarei. A família de Abraão foi com ele. Os seus servos, tudo que ele possuía. Eu creio que a salvação não é só para você, é para a sua família também. Mas em nome de Jesus, irmãos, descanse sabendo que Ele é o seu Pai. Não descanse na sua força própria, de todo dia lembrar de orar por aquele que está desviado. Ele é o seu Pai. Ele sabe aquilo que você precisa. Talvez você tenha pensado que por muito repetir você vai mudar o coração de Deus. Eu quero te dar uma notícia desanimadora. Deus é imutável. Ele é o mesmo desde a eternidade. E será o mesmo até o fim. Que não vai ter fim, é eterno para frente e para trás. Ele é o mesmo, irmãos. Deus não vai te ouvir por você muito repetir. Deus quer ter um tempo com você. E você quer ter as bênçãos dele. Deus espera que você entre na presença dele com sacrifícios de adoração. Coração cheio de graça, gratidão. É isso que a Bíblia fala. Irmãos, eu comecei a investigar a Bíblia. Eu sei que existe um ministério de intercessão. Glória a Deus por isso, é necessário. Mas eu vejo muitos exemplos na Bíblia de intercessão por nações, por causas específicas. Mas você se tornou apenas um intercessor. Você tem a sua listinha e você ora todo dia e daquilo você não abre mão. Muitas vezes você, sabe aquele homem que confia no seu próprio braço? Você acha que você vai se tornar merecedor por lembrar todos os dias, ou talvez por acordar de manhã e ir de madrugada para o monte, ou ter a sua devocional todo dia, 5 da manhã. Eu quero te perguntar, você ainda pensa que você pode se tornar merecedor dos favores de Deus? Você acha que você pode se tornar merecedor? O profeta diz que a nossa justiça diante de Deus são como trapos da imundícia. Você recebe porque você é filho, não porque você se torna merecedor através de alguma prática espiritual. Mas eu orei 2 horas de joelho. Mas eu intercedi agora. Agora eu vou lá na irmã da Assembleia de Deus. Ela é
Fogo puro. Aquela irmã tem oração forte. Esses dias alguém veio comigo aqui, ó, eu sei que você tem oração forte. Eu fiquei olhando, falei, mas o que minha oração tem diferente da sua? Irmãos, não é porque eu tenho a oração forte. É porque eu sou filho. É porque eu sou filho, irmãos. Sabe uma coisa que eu tenho orado muito a Deus? Eu preciso aumentar minha fé. É isso que eu tenho pedido para Deus. Sabe por que eu vou jejuar, irmão? Tem uma causa que eu disse que minha vida está tão boa, mas tem uma causa um pouco complicada comigo. Na verdade, com a minha empresa. E exige um certo cuidado. Uma hora eu vou testemunhar isso aqui. Eu estou montando meu dossiê. Eu quero testemunhar isso para a igreja. E eu tenho percebido, talvez, que isso tenha me deixado ansioso. Por causa de uma situação que não foi culpa nossa, como empresa. Mas é uma situação complicada. Eu estive em Goiânia e cuidei um pouco disso enquanto eu estive lá. E eu compartilhei com a Tamires, eu falei assim, eu vou fazer um jejum agora semana que vem. E uma vez eu ensinei aqui que o jejum tem que ter um propósito. Mas o meu jejum não é para resolver o meu problema lá. O meu jejum é para aumentar a minha fé. Entende, irmãos, a diferença? Não é a minha prática que vai convencer a Deus. Deus não precisa ser convencido de nada. Mas, irmãos, diante de Deus, eu disse assim para Deus, Deus, eu vou jejuar. Meu jejum tem dia de começar, vai começar amanhã. E não tem dia de terminar, vai terminar quando o Senhor me disser. Mas, eu disse assim para Deus, Deus, eu sei que eu preciso de fé para enfrentar isso. E a responsabilidade de edificar a minha fé é minha, não é sua. Porque a medida de fé que eu precisava, o Senhor já me deu, quando eu aceitei a Ele. Mas eu tenho desenvolvido e edificado aquilo que o Senhor me deu, que é a minha fé. Judas diz assim, vamos abrir lá, que eu não estou conseguindo lembrar. Judas é o penúltimo livro do Novo Testamento, fica antes de Apocalipse. Diz assim, o versículo 3 de Judas, só tem um capítulo, né? Diz assim, amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu tenho que batalhar pela minha fé. Essa responsabilidade é minha, irmãos. Eu não consigo lembrar quem foi, mas no momento um personagem da Bíblia, talvez o Joás vai lembrar, alguém vai lembrar, que precisava de fé para conseguir algo diante de Jesus e não conseguia. Ele falou assim para Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. Ele não disse assim para Jesus, me dá mais fé. Tem gente orando para Deus assim, Deus me dá fé. Deus me dá fé. Vai para a palavra, irmãos.
Ele te deu a fé necessária. Foi entregue uma fé para todos os santos. Agora a edificação da fé é sua responsabilidade. Vai mais para frente aí em Judas. Diz assim, versículo 20. Diz assim, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Como? Orando no Espírito Santo. É uma forma de você edificar a sua fé. Sabe, irmãos, Deus não vai te dar mais fé, não. Ele já te deu o que é necessário. A responsabilidade de edificar a sua fé é sua. Vai para Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 9, diz assim, Jesus dizendo, qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem? Vai para Gálatas 3, 23. Gálatas 3, 23 a 26 diz assim, mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados, fechados, para essa fé que de futuro havia de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio ou de tutor, de guia, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados a esse tutor, ou seja, a lei que nos conduziu até Cristo. Aí ele termina dizendo assim, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Gálatas, logo mais à frente, capítulo 4, também diz assim, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Você foi adotado por Deus. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Essa expressão quer dizer papai, papaizinho, paizinho. De sorte que já não és escravos, porém filho. E sendo filho, também herdeiro de Deus. Romanos 8,16 diz assim, não precisa de você abrir. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8,14, pois os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós conhecemos aquele texto lá em João, que diz que Deus enviou seu Filho unigênito. João 3,16. Porque Deus enviou ao mundo seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, era o Filho unigênito. Mas você vê mais adiante, se você for ler lá em Romanos, que Jesus não passou mais a ser unigênito, ele passou a ser o primogênito.
Seu irmão mais velho é Jesus. Você é filho. Você se tornou filho. Nós estamos, irmãos, talvez tão mal acostumados que nós começamos orando para Jesus, pedimos o Espírito Santo, terminamos com Deus. Irmãos, você é filho de Deus, irmão de Jesus. Não é errado você falar com Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas Jesus é o seu irmão mais velho. Você se tornou filho de Deus. Você se tornou filho de Deus. Nós precisamos, irmãos, nos relacionar com o nosso Pai, assim como um filho se relaciona com o Pai. Você precisa aprender a entrar na presença de Deus e adorá-lo, e curtir essa presença, assim como um filho curte a presença do Pai. Não é apenas, irmãos, levar diante dele uma lista com as suas petições, colocar aquilo diante dele e citar, e achar que porque você lembra disso todos os dias, é que ele vai te atender. Não é, irmãos. Tem gente que se apavora porque, meu Deus, eu esqueci de pedir para orar por tal coisa hoje na reunião. E agora? Deus não vai me atender? Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Abba, eu pertenço a ti. Vamos